A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ed. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E também tem esse QR Code aqui que vocês também podem ofertar para a obra do nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nessa live. E gratidão por cada um de vocês por estar presente nessa live para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão a todos vocês. Graças a Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio, início às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas numeradas. Vamos aqui na oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim:
Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sai agora toda a obra do mal, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio, e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna, de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, mais uma vez, pela presença de todos. Agora eu peço a vocês que escolham aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha o seu número de rebanho, de 1 a 24. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e número 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Abacuque. Contém 3 capítulos. Livro de Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando, que contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar e 20, par. Vão estar aqui meditando no livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 20, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Juízes, capítulo 20, contém... Vamos aqui, Juízes, capítulo 20, que contém 48 versículos, que fala assim: os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos com um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal.
Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de teus irmãos, os filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19 para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Mateus capítulo 19. Vamos aqui no livro de Mateus capítulo 19, que contém 30 versículos, que diz assim: fala sobre o carinho com as crianças, nos versículos 13, 14 e 15. Trouxeram-lhes então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. O Senhor Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os extorvieis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: não mintas um aos outros, pois que já vos despediste dos velho homem, com os seus feitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Timóteo para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Capítulo 3 contém 16 versículos, que fala sobre bispos e diáconos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: exortação à santidade, nos versículos 13, 14 e 15. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim: abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 79, que diz assim: muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandato ou candidatos, pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 3 livros que vão aparecer a seguir,
pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro livro, Tributos de César, Marcos capítulo 12, com foco no 14 a 17. Segundo livro, Orações, 1 Timóteo capítulo 2, com foco no versículo 1 a 8. Terceiro livro, Honrar, Romanos capítulo 13, com foco no versículo 1 a 7. Quarto livro, Fazer o Bem, 1 Pedro capítulo 2, foco de 11 a 17. Quinto livro, Ensinar e Praticar como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. Sexto livro, O Senhor Deus com Todos, Provérbios capítulo 8, com foco no versículo 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as inaugurações, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, que diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a oração de número 4. Mas lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo o seu livro e o seu capítulo das Escrituras Sagradas para você estar meditando nas Escrituras. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par, vão estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 24 do livro de Êxodo, para o rebanho de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Êxodo, capítulo 24, que contém 18 versículos, que diz assim: Moisés no monte Sinai, nos versículos 2, 3 e 4.
E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar e 14, par. Vão meditar aqui no livro de... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 12, contém 21 versículos, que fala sobre a visão do apóstolo Paulo, nos versículos 3, 4 e 5. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei? Eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vão meditar aqui no livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas com 24 capítulos. Vamos aqui no capítulo de Lucas, capítulo 12 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 12 contém 59 versículos, que fala sobre o servo vigilante. Nos versículos 41, 42 e 43 diz assim: E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, e a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão meditar aqui no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Apocalipse, capítulo 12, que contém 17 versículos, que fala sobre a mulher e o dragão. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água com um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao renascente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão meditar aqui no livro de
Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: negligência do conhecimento, nos versículos 11, 12 e 13. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligência para ouvir. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e suas noras. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que puseres, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 14. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 14: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Saiu o livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Filipenses, que contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 4, 5 e 6: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que fala sobre a
destruição de Edom. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados seus tesouros escondidos, todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de Neemias. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Neemias, que contém 20 versículos, que diz assim: a permissão de Artaxerxes, nos versículos 4, 5 e 6. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quando durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhes eu um certo tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, que contém 22 versículos. Que diz assim: Davi corta o manto de Saul, nos versículos 5, 6 e 7. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, a ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, contém 43 versículos. Que diz assim: genealogia das 12 tribos de Judá, nos versículos 11, 12 e 13. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teina, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vamos aqui no livro de Números, capítulo 20, que contém 29 versículos, que diz assim: Moisés fere a rocha.
Nos versículos 9, 10 e 11. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniu a toda a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiramos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos. O apóstolo Paulo advertendo os seus discípulos. Diz assim nos versículos 7, 8 e 9. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim: a restauração de Israel, nos versículos 12, 13 e 14. Para que possuas o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão jardins, e lhes comerão do fruto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos, que diz assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 14, 15 e 16. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio, que contém, vamos aqui, Deuteronômio capítulo 18, contém 22 versículos, que diz assim: o Messias e o profeta, e os profetas, nos versículos 17, 18 e 19. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e poreis as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos, que fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 5, 6 e 7. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, e sem números os seus dentes são dentes de leões, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casa da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, que contém 17 versículos, que fala assim: o hábito da crítica, nos versículos 11, 12 e 13. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eia agora, vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contaremos, contrataremos e ganharemos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim. Agora eu estarei a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora sim vamos para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão.
E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade, para vocês conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que nos conduziu do começo dessa nossa live até o final dessa nossa live, para tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, para vocês estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus e estarem recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês podem ter a certeza absoluta que mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas vocês podem ter a certeza absoluta que estamos todos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, de segunda a sexta, às 18 horas e 7 minutos, até às 19 horas e 10 minutos, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém.